Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor Sindic e vamos falar hoje do momento de uma força, ok? Nós já introduzimos a estática na aula passada, ok? Então desta vez nós vamos apenas resolver exercícios sobre o momento da força, ok? Na aula passada nós dissemos que a estática é o capítulo da física que estuda o equilíbrio dos corpos, mas o objetivo principal da aula era definir o conceito de momento, conhecer as principais grandezas físicas que estão envolvidas no momento da força e conhecer a relação que existe entre estas mesmas grandezas físicas. Mas antes de nós avançarmos, não se esqueçam de subscrever-se ao nosso canal, partilhem as aulas com os vossos amigos, vejam as aulas, tirem as vossas conclusões, podem mandar lá também algumas sugestões para nós melhorarmos, ok? Então, vamos dar continuidade a isto. Ok, antes de tu partires para cima do exercício, não te esquece disso. Antes de ir para cima do exercício, primeiro estuda a teoria que tem a ver com o exercício, ok? Nós queremos resolver exercício sobre o momento de uma força, mas é importante também conhecer os elementos teóricos. Física não é só apenas fazer contas, tem que conhecer os elementos teóricos que estão em volta das contas que queres fazer, ok? Se não dominar a teoria, não vais conseguir trabalhar com a prática, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Eu creio que vocês já leram que esse momento de uma força, para vos fazer recordar, nós definimos como momento de uma força como sendo uma grandeza física que caracteriza a eficácia de uma força em provocar movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Ok? É exatamente isso. É uma grandeza física que caracteriza a eficácia de uma força em criar rotação de um eixo fixo. Então, há grandezas principais que estão envolvidas nisso, que devem ser muito bem recordadas. Primeiro, o ponto de rotação do corpo, depois o braço da força e a própria força. Ok? Nós sabemos que o braço era o quê? Era a distância que separava o ponto de rotação. Ok? Era a distância que separava. Nós temos aqui o exemplo concreto disto. Podemos pegar essa chave aqui, né? Nós temos que temos essa distância. Este é o ponto de rotação, através do qual a chave vai girar. Temos essa distância daqui até aqui, que é o braço, né? A força aplicada é neste ponto. Então tem que conhecer a relação que existe entre as grandezas todas e o momento da força. Ok, vamos lá para aqui. Vamos aplicar todo esse conhecimento teórico nisto que está aqui. O que diz esse exercício? O exercício diz assim: diz um carro de 20 kg, ok? Aumenta a sua velocidade de 5 metros por segundo para 25 metros por segundo. Aumenta a sua velocidade. Logo que se diz aumenta a sua velocidade, claramente se diz aqui que estamos diante do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, este carro viaja em movimento retilíneo uniformemente acelerado. Isso acontece durante 10 segundos. É durante 10 segundos. A massa do motorista é de 80 kg. Ok? Muito bem. Temos a massa do carro, temos a massa do motorista. E uma coisa um pouco mais boa para todos nós podermos andar a refletir. Que força atua sobre o carro? Ok, vamos lá para aqui. Primeiro vamos tirar dados. Quais são os dados? Dados, ok? Um carro de 900 kg. Massa do carro igual a 900 kg. Esse é o primeiro ponto. Aumenta a sua velocidade. Velocidade inicial, neste caso, igual a 5 metros por segundo, até 25 metros por segundo, essa é a velocidade final, 25 metros por segundo, ok? Isto acontece durante quanto tempo? Durante 10 segundos. De 5 metros por segundo aumenta para 25 metros por segundo, num tempo igual a 10 segundos. A massa do motorista é de 80 kg, já temos a massa do carro e também nos dão a massa do motorista. Massa do motorista, podemos colocar massa do motorista, MM neste caso, vai ser igual a quanto? A 80 kg. Temos mais algum dado? Não temos mais nada. Que força atua sobre o carro? Que força atua sobre o carro? Ok? Nós sabemos que para nós determinarmos a força temos que ter o domínio da segunda lei de Newton, né? A força é diretamente proporcional à aceleração. Então, logo, automaticamente, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, esta é a expressão que deve ser aplicada aqui. Ok? Então, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração.
Vamos ver se temos aceleração. Não temos aceleração, mas dizem que este movimento é retilíneo uniformemente acelerado. É retilíneo uniformemente acelerado por quê? Porque a sua velocidade aumenta. Então podemos calcular essa tal aceleração aqui, para poder substituir aqui. A massa tem que ser... Temos o carro, só imaginar. Temos o carro e temos o motorista lá dentro. Eles nos dão as duas massas. Então temos que usar a massa do sistema. A massa do carro mais a massa do motorista. Então vamos por aqui. Vamos calcular isto. Teremos a massa de todo o sistema, que é a massa total, vai ser igual à massa do carro mais a massa do motorista. Ok? Então, a massa total, que é a massa do sistema. A massa do carro, 900 quilogramas, mais a massa do motorista, 80 quilogramas. Então, a massa total vai ser igual a 980 quilogramas. Ok, já temos a massa que nós vamos usar para aqui. Aceleração, já temos o valor do aumento da velocidade, os dois valores, o valor inicial da velocidade e o valor final da velocidade. Já temos também o tempo que ele gasta para poder ter esse aumento de velocidade. Então vamos calcular a aceleração. A aceleração vai ser igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo. Vamos embora, vamos dar continuidade. Vamos por aqui, velocidade final, 25 metros por segundo, menos inicial, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, sobre o tempo. Qual é o valor do tempo? 10 segundos. 10 segundos. Logo, a aceleração vai ser igual a 25 menos 5 é 20. 20 sobre 10 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Já temos o valor da aceleração e já temos o valor da massa. Vamos levar tudo isto, vamos substituir aqui na segunda lei. Ok, a força vai ser igual a massa do sistema. 980 quilogramas. Aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Então a força vai ser igual a 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. 19 o quê? Newtons, ok? Já temos aqui o valor da força. Ok. Vamos ao pedido a seguir, ainda no mesmo exercício. Qual seria o momento da força se a mesma força criasse uma rotação no eixo que dista 2 metros? Ok? Como é que podemos explicar isso? Se fosse possível usar esta força para poder criar rotação, esta distância daqui, do ponto de aplicação até o ponto de rotação, eles dizem que é de 2 metros. Então nós queremos saber qual é o momento da força que se pode determinar aqui. Ok? Vamos ao momento da força. Nós já sabemos o que é preciso. O momento da força depende da força e depende do braço. Eles já dizem aqui que o braço é de quanto? É de 2 metros. Então o momento da força vai ser igual. A força que está aqui, já calculamos, está ali. 1960 newtons. 1960 newtons. Vezes o braço, 2 metros. 2 metros. Então o momento da força vai ser igual a 0. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 newtons vezes metro. Porque este é o momento da força. Então, a nossa expressão ela termina ali, ok? Então já calculamos aqui a aceleração, já calculamos a força, já calculamos o momento da força. Então este tipo de exercício é o exercício que a pessoa tem que pensar, ok? Algumas ratoeiras ali, por exemplo, eles dão a massa do carro, depois dão a massa do senhor que está lá a conduzir. Então nós temos que saber que nós temos que usar a massa total que é de todo o sistema, ok? Então tem que se pensar um pouco. É por isso que eu disse, partem primeiro para a teoria. Agora vamos para o segundo exercício. O que é que nós temos no segundo exercício? Vamos lá para aqui, o que é que nós temos? Observa esta figura. É uma porca, ok? Um parafuso neste caso, que deve ser desapertado por esta chave. Esta é uma chave que pode girar, pode fazer este movimento.
de rotação em torno deste ponto fixo. Quando ele faz este movimento, é um movimento no sentido do relógio, né? Ok? Assim é um movimento no sentido contrário do relógio. Sentido horário, sentido anti-horário. Então tem que ser sabido essas coisas todas também. Ok, vamos lá para aqui. Vamos lá tirar os dados. Quais são os dados que nós temos? Quais são os dados que nós temos? A massa desse sistema é de 50 quilogramas. Ok? O braço, já nos dá um braço aqui, são 30 centímetros. 30 centímetros, quando reduzimos isto para metro, fica 30 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Mas isto fica 3 vezes 10 elevado a menos 1. Neste caso, então 3 vezes 10 elevado a menos 1 é 0,3. Então ficamos com 0,3. 0,3 o quê? Metros. Ok? Que é a mesma coisa aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 1. Ok, vamos lá ver se temos mais algum dado. Temos outro dado? Não temos nenhum outro dado. Então vamos resolver. Determine o momento da força. Vamos lá ver. Para nós determinarmos o momento da força, nós precisamos do braço e precisamos também da força. Não temos o valor da força. Vamos fazer a interpretação da força. A força age sobre este ponto. Este é o ponto de aplicação da força. Atua para o centro da Terra. Então coincide com a força de gravidade. Então logo a força aqui coincide com o peso. E o peso coincide com a força de gravidade. E nós sabemos como podemos calcular a força de gravidade. A força de gravidade é sempre igual à massa vezes a gravidade. Ok? Então vamos para aqui. Tirarmos aquilo que nós queremos. Momento da força vai ser igual à força. Uma vez que esta força coincide com a força de gravidade, vai ser força de gravidade vezes o braço. Agora vamos interpretar a nossa força de gravidade. A força de gravidade, que é a mesma coisa que este peso, não se esqueçam disso, né? Vai ser igual a massa vezes a gravidade. A força de gravidade vai ser igual. Massa são 50 quilogramas. Vezes a gravidade, vamos usar 9,8, podemos aproximar isso para 10 para poder facilitar. Ok? Então ficamos com 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força de gravidade vai ser igual a 500 newton. Não se esqueçam que esta força de gravidade coincide com o peso aqui. Ok? Então vamos para aqui. O momento da força vai ser igual. Força de gravidade já calculamos aqui. São 500 newtons. Vezes o braço. O braço está aqui. Já calculamos. Está aqui. 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1. 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Ok? Então o momento da força vai ser igual. 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 2. 5 vezes 10 elevado a 2. Vezes 3 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Newtons. Metro aqui. E Newton aqui. Ok? Então ficamos com Newton vezes metros. Então o momento da força vai ser igual a 15, 3 vezes 5, 15, vezes... Isto aqui é uma multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Vamos manter a base e vamos adicionar os expoentes. Então vamos manter a base. Base 10, 2 menos 1, isso é igual a 1 Newton vezes metros. Então o momento da força vai ser igual. 10 elevado a 1 é 10, vezes 15, isto é 150 Newton vezes metros. Então, o nosso exercício termina aqui mais ou menos um exercício de análise, né? Nós temos que saber analisar, temos que saber refletir também sobre todos os dados, saber o que é que está em falta, o que é que não está em falta, para poder resolver. Mas antes de mais, não se esqueçam, voltem sempre para os elementos teóricos. Tenha domínio da teoria, não vai resolver exercícios com muita facilidade. Muito obrigado pela vossa atenção, eu sou o professor Sindic, não se esqueçam de partilhar as aulas com os vossos amigos, ok? Estamos juntos, vamos ver a próxima aula, vamos falar das máquinas simples e vamos aplicar isto nas máquinas simples. Muito obrigado, foi um prazer.